Olá, eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal, sou cofundador do Instituto Libras de Escrita, cujo sinal é este, e eu quero te dar as boas-vindas a essa aula, que é a continuidade da aula anterior, onde eu trabalhei com você tópicos e temas sobre o singular e o plural na Libras. Se você ainda não assistiu a aula anterior, procura aqui no canal, singular, plural, pode procurar também singular, plural, Madison Barreto, você vai conseguir encontrar aí com facilidade. Assiste essa aula lá primeiro, depois você volta aqui para você assistir essa aula. Ficou aqui? Então ok, então acredito que você já assistiu a aula anterior e a gente vai continuar de onde a gente parou, ok? Bom, a gente tinha falado de vários exemplos e agora a gente vai ver outra forma de colocar, de indicar o plural. Na verdade, o singular é aquela forma que a gente já viu lá e a forma de indicar o plural é a forma como a gente vai ver aqui agora, que é a forma como o substantivo, no caso, na Libras, vai incorporar um morfema que indique quantidade. Madison, como assim morfema? Morfemas são unidades mínimas com sentido pronto, completo, que faz em alguma língua. Por exemplo, no português a gente tem a palavra arquidiocese. A palavra arqui vem de arque ou arqui no grego, que significa supremo, líder, começo, princípio. Então, uma arquidiocese é uma diocese que está acima de outras dioceses. Ok? Então, aí está aí um exemplo aí que eu peguei. Então, isso é um morfema, arque. Arque é um morfema da língua portuguesa que tem origem na língua grega. No caso das línguas de sinais, tem várias origens diferentes para os morfemas. A gente não vai entrar em detalhes com relação a isso aqui. Então, vamos pensar, por exemplo, que eu queira dizer criança. Criança é a forma de eu dizer criança. Se eu quiser dizer muitas crianças, ao invés de eu dizer muitas crianças, eu vou dizer, então, crianças, assim, e pronto. Ou, já vou colocar aqui que isso aqui já é o plural. Ou seja, o morfema de movimento foi incorporado aqui para que alterasse o movimento desse sinal. Então, se o sinal, o movimento é assim, se eu fizer assim, já vai indicar que é plural, que são muitas crianças. Ou se eu fizer assim também, vai dizer que são muitas crianças. Mas eu quero dizer que são duas crianças. São duas crianças. Você não precisa de dizer que aqui é plural, mas você pode dizer também duas crianças. Ou criança aqui, criança aqui. Ou duas crianças. Ok? Se eu quiser dizer, por exemplo, mulher, eu vou dizer uma mulher, duas mulheres, mas eu posso dizer também ou. Percebe? Porque eu vou utilizar aqui esse sinal que indica entidade, no caso aqui, pessoas, né? Então, uma mulher, duas mulheres, uma mulher, ou duas mulheres, que é uma desse lado, outra desse lado, por exemplo. E a mesma coisa vale para homem. Ok? Se eu quiser dizer vários homens, se você fizer mais do que 3, se você fizer de 3 em diante, já significa que são vários. Então tem ok? Se eu quiser dizer que são, sei lá, incontáveis homens, eu posso inclinar meu corpo para trás para enfatizar que são muitos, que não é só uma fileira. São, sei lá quantos homens. Eu posso dizer também assim, ó. Nesse caso aqui seria melhor, né? Você está dizendo que são muitas pessoas. Se eu quiser dizer, por exemplo, que são vários homens marchando, que isso aqui já vai dizer o sentido de exército. Então, quando você for indicar plural de alguma coisa, observa se na Libras já não existe um sinal completo para se referir àquele conceito ali, ok? Então, árvore. Tem aqui o sinal de árvore. Se eu quiser dizer que são várias árvores, que também é o sinal de floresta. Eu posso dizer também assim. Ok? Se eu quiser dizer lápis, eu tinha falado do lápis sobre a mesa, na aula anterior. A forma de a gente dizer, então, seria... Tem vários lápis sobre a mesa. De novo. Indiquei primeiro a mesa, que é descrição do cenário, nesse caso. Vou dizer o que é, vou levantar minha sobrancelha para topicalizar esse tema. A gente vai ter aulas aqui sobre topicalização também.
E aqui eu vou utilizar esse dedo para indicar a forma do lápis. Então, são vários lápis que estão aqui. Eu poderia também dizer assim, para indicar que são incontáveis lápis. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que tem uma caixa de lápis de cor com 24 cores. De novo. Eu não preciso dizer que é uma caixa. Eu posso dizer que é uma caixa também. Pode dizer a forma da caixa. Enfim, você pode descrever aí tudo aquilo que você quiser descrever. Se eu quiser, por exemplo, dizer que tenho um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. O sinal de carro não incorpora. Você não precisa fazer assim. Não se usa isso aqui em língua de sinais, nesse sinal. No entanto, você pode utilizar outro tipo de classificador para carro. Ou. Percebe? Então, você tem que observar o uso de classificadores. O que são classificadores, Marcos? Vou preparar uma aula específica sobre esse tema. Mas, dando uma pincelada aqui, classificadores é um recurso linguístico que algumas línguas usam, por exemplo, o alemão usa, a língua de sinais usa, algumas pessoas dizem que o português usa, só que outros dizem que não, então eu acho que o português não usa classificadores, pelo menos dessa maneira, como a gente vai dizer aqui. E então, no caso das línguas de sinais, você vai ter um substantivo ou um verbo, e você vai então usar outros recursos para dizer que tipo de substantivo é aquele, que tipo de verbo é aquele. No caso do carro, né? Aqui um classificador de forma. O carro tem essa forma aqui. Se eu quiser dizer vários carros, então, eu vou usar esse tipo de classificador aqui, que é um classificador de plural. No caso de árvore, aqui também é um classificador de plural. No caso dos lápis, também é um classificador de plural. Então, os classificadores de plural correspondem a você repetir o movimento, repetir a forma daquele sinal ali. A gente deu também exemplo de casa. Então, eu tenho uma casa, ou simplesmente assim, eu tenho uma casa aqui. Se eu quiser dizer que eu tenho várias casas aqui, eu faço várias casas. Se eu quiser dizer, por exemplo, um pequeno povoado, eu vou repetir o movimento. Para dizer que não necessariamente as casas são uma do lado da outra. Assim também acontece o sinal de vizinho. O que é o sinal de vizinho? Uma casa do lado da outra, são 2 casas. Ok? Se eu quiser dizer que tem, sei lá, zilhares de casas aqui, ó. Então, eu vou indicar isso através da minha expressão facial, porque aquela ideia da perspectiva na pintura. Começa grande aqui e vai indo até lá na frente. Então, que aí você fecha seus olhos para indicar que vai até lá na frente. A mesma coisa vale, por exemplo, para crianças. Por exemplo. E assim por diante. Você vai usar aí a sua criatividade, as expressões faciais. Tem outras aulas aqui no canal também sobre expressões faciais, sobre classificadores, tem vários temas aqui, inclusive eu preparei uma aula para você, às vezes tem dificuldade de memorização de sinais, ou como usar o sinal no contexto correto, ou enfim, você quer aprender mais sobre a Libras, eu preparei uma série de aulas gratuitas que você pode acessar por um link que tem aqui abaixo desse vídeo. Então vai lá, clica, vai colocar o seu e-mail, eu vou enviar isso aí gratuitamente para o seu e-mail. Madison, mas eu já assisto seus vídeos diariamente aqui no seu canal e já sou inscrito. Ótimo, parabéns por isso. Tem vários conteúdos que eu disponibilizo apenas aqui e tem vários conteúdos que eu disponibilizo apenas para quem está me seguindo lá. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Gostou? Clique em gostei, deixe seu comentário, clica lá nesse link, cadastre seu e-mail para você receber os próximos conteúdos aí. Te vejo na nossa próxima aula.